Alô, boa noite, glória a Deus, você está aqui, estamos felizes, amém? Você está feliz por mais um ano que se completa, mais um ano que, pela graça de Deus, nós fomos sustentados. O Senhor nos sustentou até aqui, podemos dizer que o Senhor nos ajudou até aqui, não é verdade? Que bom que você está aqui, fala isso para alguém, né? Que bom que você está aqui comigo, para celebrar a presença de Deus, tudo aquilo que Deus fez nesse ano, por tudo aquilo que Ele vai fazer em 2026, né? Glória a Deus por isso. A gente está a poucos minutos aí da virada do ano, mas uma meia hora, né? E nessa manhã eu estava em oração específico sobre a palavra, né? Que Deus gostaria que a gente compartilhasse nesse momento. E enquanto eu orava, algo que veio ao meu coração é que eu comecei a meditar sobre o ano. E enquanto eu meditava sobre o ano, eu percebi que quando eu viesse aqui compartilhar a palavra e nos próximos dias, né, no ano que a gente está iniciando, falei assim, qual que é a expectativa que tem no meu coração para o ano de 2026, né? Eu comecei a meditar sobre isso, sobre o que passou e sobre o que ainda virá. E eu percebi que, às vezes, a nossa expectativa por aquilo que vai vir, ela está baseada naquilo que a gente está vivendo hoje. É como se pudesse colocar numa ilustração, né? Digamos que você está com o joelho machucado, né? Então, toda vez que você está andando, você sente dor. Então, a expectativa que você tem para amanhã é que essa dor suma. E às vezes é assim também na nossa vida. A expectativa que a gente tem para amanhã, ela está baseada naquilo que a gente está vivendo hoje. Se for uma coisa que é dolorosa, alguma coisa que é difícil, aquilo que a gente espera para amanhã é simplesmente que a dor suma. Não é verdade? Mas eu creio que quem pertence a Jesus tem algo diferente, que é a própria presença dele, que muda todas as coisas. Não apenas a circunstância, mas muda principalmente a nossa motivação, aquilo que está dentro de nós. E eu queria que você pensasse nisso, se aquilo que você está vivendo hoje está definindo aquilo que você espera para o amanhã. Pensa nisso. Então, quando eu pensava nessas coisas e avaliava o meu próprio coração, e eu orava ao Espírito Santo, eu falei assim, o que então o Senhor tem para falar ao nosso coração, né? E aí eu ouvi a voz do Senhor claramente no meu coração, dizendo assim, feliz é você que chora. Eu ouvi essa frase, feliz é você que chora. E aí quando eu ouvi essa frase, me remeteu ao Sermão do Monte, né? Eu queria ler isso com vocês nessa noite, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, está dizendo assim, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E felizes serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram
antes de vocês. E quando eu li esse texto mais uma vez, me trouxe ao coração que uma das grandes lições que a gente tira do Sermão do Monte é saber que a nossa felicidade, ela não se encontra nas coisas que nós estamos vivendo, nos padrões que o mundo determina para nós. O Sermão do Monte vamos dizer assim, é um confronto à mentalidade do mundo, porque ele mostra que aquilo que o mundo julga como importante e bem-sucedido não são as mesmas coisas que Deus julga como bem-sucedido, como sucesso na vida de um cristão. E aqui não é questão de você ter que ser pobre ou ser carente para ser feliz, mas é que não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você está sofrendo ou está num momento de grande alegria, não importa esse aspecto externo, as circunstâncias, elas não definem a sua felicidade. Amém? Essa é uma grande lição para nós. A sua e a minha felicidade não está dependendo daquilo que nós estamos vivendo no natural. Feliz é você, não todas essas coisas, feliz é quem chora. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, feliz é quem chora. Então, se você estiver chorando, não importa, porque a felicidade está em Cristo. A felicidade está em Jesus. Ele é a sua felicidade. Amém? Mas vão haver momentos também em que você terá grandes alegrias. Quando diz assim, bem felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a pureza de coração vai te dar acesso a uma grande alegria, que é ver a Deus. Entende? Então, não se trata do fator externo, mas se trata do fator interno. Isso diz respeito a quem nós somos, independente do que a vida apresente, né? Então, sendo pobre ou sendo rico, rindo ou chorando, reconhecidos ou perseguidos, em qualquer situação, feliz é você, a quem o reino é dado. Amém? Feliz é você. Fala isso para alguém. Feliz é você, a quem o reino é dado. Uma das grandes evidências do reino de Deus é que você é feliz como ninguém mais pode ser. Amém? Você está aí? Uma das grandes evidências do reino de Deus é que você é feliz como ninguém mais pode ser. Você foi chamado para viver uma felicidade em Cristo que ninguém mais pode ter. Eu acho que você não entendeu ainda. Você carrega uma verdadeira felicidade que ninguém mais pode ter, porque você está em Jesus e Jesus está em você. Amém? Isso é tão tremendo, porque depois de dizer essas palavras, que diz quem são felizes, lá no versículo 13, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E no versículo 14 ele diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Aí, enfim, ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você não acha interessante que Jesus, quando ele começa a ensinar os seus discípulos sobre a verdadeira felicidade, ele, depois de mostrar o que era a felicidade verdadeira, ele começa a dizer assim, que vocês então agora são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são a candeia que precisa ser colocada para que todos vejam. E ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai dos céus. Você não acha isso tremendo?
Isso que Jesus estava fazendo era conectar a felicidade que nós temos nele com aquilo que nós somos chamados a fazer diante do mundo. As duas coisas estão conectadas. A verdadeira felicidade em Cristo está conectada com ser sal da terra e luz do mundo. Você só vai ser sal da terra e luz do mundo se a verdadeira felicidade de Jesus em você estiver brilhando. Agora preste atenção numa coisa, muitas vezes a maneira como você se enxerga não é nessa perspectiva de que os homens que estão no mundo precisam enxergar a luz que está em você. Muitas vezes eu e você nós vivemos com uma mentalidade, um pensamento que nós somos necessitados, estamos precisando de coisas do mundo. E não de que o mundo precisa daquilo que nós carregamos. Quantos estão entendendo? Às vezes a nossa perspectiva precisa ser mudada, precisa ser transformada, porque ela está no lugar errado e da forma errada. Qualquer pessoa pode parecer ser feliz quando tudo dá certo, mas a sua felicidade não vem de coisas naturais. É por isso que nós não vivemos sem esperança. Porque mesmo se na terra nós passarmos por sofrimentos, por dificuldades, a nossa felicidade não está nessas coisas. Amém? E ele diz, brilhe a sua luz diante dos homens, ou seja, seja aquele que irá iluminar, seja aquele que será a referência para onde os homens voltarão os olhos. E você vai glorificar assim o Pai que estás nos céus. Deus colocou Jesus na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, para você ser a referência do mundo. Para você ser o exemplo a ser seguido. Para você ser o exemplo a ser imitado. Para você definir aquilo que é o padrão verdadeiro de sucesso. Para você ser o exemplo que faz toda a diferença. É isso que Deus projetou para mim e para você. Então, para o ano de 2026, nós não queremos passar os nossos dias buscando a referência no mundo, mas queremos nos tornar a referência em Cristo que Deus nos chamou para ser. Amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus. É tempo de nós entendermos que nós fomos chamados para ser o exemplo daquilo que vale a pena viver. Aquilo que vale a pena viver precisa ser ecoado através da nossa vida. Precisa ser demonstrado através da nossa vida, através do poder do Espírito Santo, da presença de Deus, mas também do verdadeiro sucesso. Queridos, pensa nisso. Nós, naturalmente, será que nós podemos superar outras pessoas em todo o tempo? Não. Porque sempre vai ter alguém em alguma área que faça melhor do que nós fazemos. Que vai ter um talento mais desenvolvido ou que vai ter algo diferente. Isso não significa que nós não somos únicos, nem preciosos, nem amados, nada disso. Mas se a nossa forma de viver for baseada naquilo que eu posso fazer, certamente não vai impressionar ninguém. Pode até em algum momento para algumas pessoas ser interessante. Uau, que bom talento, que bonito. Mas daqui a pouco vai ter outra pessoa com um talento melhor que o seu. Ou melhor dizendo assim, mais desenvolvido, que a pessoa até prefira. Aquilo que deve atrair as pessoas para nós não está naquilo que nós fazemos por si só. Não está na nossa capacidade, na nossa habilidade. Mas Deus colocou algo em nós que somente outras pessoas que creem em Cristo têm. Imagine que a glória, a beleza de Deus, ela pode se manifestar em mim, através de mim, através de você. E essa beleza, o mundo não pode dar. Essa beleza não tem como ser replicada. Quando a presença e a beleza de Cristo se manifestam em nós e através de nós, essa beleza não tem como ser imitada.
Não tem como ser imitada. Quando Deus se manifesta através da sua vida, é impossível você ser copiado. É impossível. E é essa beleza que vai atrair as pessoas. É esse perfume de Cristo em você. E o mundo precisa de um encontro com Deus. O mundo precisa de um encontro com Deus. Só que para o mundo encontrar a Deus, nós também precisamos encontrar a Deus e ser encontrados nele. Eu e você precisamos ter uma vida que busca nos encontrar com Deus, ter encontros com Deus. Por quê? Porque quanto mais nós contemplamos a glória de Deus, mais dessa glória nós refletimos. Quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, mais dessa beleza flui em você e através de você. E é isso que Deus tem para nós. Não é você que vai buscar nas pessoas do mundo um modelo a ser imitado, mas são as pessoas que vão buscar em você o Jesus a ser seguido. E a palavra que eu entendo que Deus tem para nós nessa noite é uma palavra de gratidão, sim, por tudo aquilo que Ele fez. É uma palavra de reflexão, claro, por tudo aquilo que nós aprendemos, como nós crescemos durante o ano de 2025, as experiências que tivemos, o consolo que nós recebemos. Felizes somos nós que choramos, mas também felizes somos nós que vimos a Deus. Felizes somos nós que estivemos na presença do Pai e fomos alimentados e abraçados nesse ano. Nós somos felizes. Então esse é o momento que nós refletimos e agradecemos a Deus por essas coisas. Mas existe algo que eu creio que Deus quer colocar dentro de nós, que é nos fazer entender que o olhar para frente, é olhar para Cristo, é encontrar nele as respostas e manifestar essas respostas no ano de 2026. Eu creio que Deus quer nos fazer referência no ano que vem. Eu creio que Deus quer fazer da sua vida um exemplo a ser seguido. Uma pessoa pela qual as pessoas vão se inspirar. Elas vão olhar para a sua vida e vão ser inspiradas. E vão querer ser como você. Mas quando elas tentarem ser como você, você vai apontá-las para Cristo Jesus. Amém? E elas vão descobrir que aquilo que as atrai é a presença do Espírito Santo em você. É a presença de Deus em você. Amém? Gostaria de te convidar a ficar em pé. Nós temos ainda 19 minutos, né? Nós vamos ter um tempo de agradecer a Deus em oração. Mas eu quero declarar com você algumas coisas. Amém? Vamos declarar juntos. Feliz é você. Agora você declara para alguém. Feliz é você. Feliz é você. Agora feche os seus olhos, bota a mão no teu coração. Repete isso comigo. Feliz sou eu, não pelo que vivo, mas por aquele a quem eu pertenço. Feliz sou eu, chorando ou sorrindo, porque o meu consolo vem do Senhor. O reino de Deus não está apenas sobre mim, mas está dentro de mim. E em 2026, eu não serei guiado pelo medo, mas serei guiado pela fé. Em 2026, será marcado não apenas pelas bênçãos que eu recebo, mas pela presença que eu carrego. Nessa noite, Senhor, eu te entrego a nossa vida,
a minha vida. E eu peço que toda a gratidão que há em mim é devolvida a Ti, para a glória do Teu nome, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fará. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por mim, pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus parentes, pelas pessoas que me conhecem, pelas pessoas que ainda não me conhecem. E eu quero receber nessa noite a graça, o carisma, para atrair as pessoas para a Tua presença. Eu quero declarar que o padrão de vida, que é a vida na Sua presença, vai exalar um perfume inconfundível. E as pessoas serão atraídas a esse perfume. E elas vão querer saber o motivo da minha alegria, da minha esperança. E eu vou apontá-las para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria que a gente se juntasse em alguns grupos, talvez famílias, alguém que está perto de você, para que nós pudéssemos juntos agora orar, agradecendo ao Pai. Nós temos ainda alguns minutos. Se junta alguém e começa a orar com gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Deixa trazer à memória as coisas que Deus fez durante esse ano. E vai agradecendo, vai declarando.
chamar a equipe aqui. Glória a Deus. Amém? Nós queremos entrar em 2026 celebrando, amém? Sonhos a realizar, viver só pra ti.
nossos corações viver.